Salve a todos, eu sou Josenilda Feijão, estudante de São Paulo, e venho aqui hoje dividir esse vídeo aqui com vocês na Rádio Universo em Desencanto Oficial para falar um pouquinho de um aprendizado que eu tive recentemente nos livros de cultura racional sobre um assunto muito importante questionado por muitos de nós, que é a doença, né? O Racional Superior nos explica, nos ensina, no primeiro volume da réplica, no 488 do Histórico, no 405 do Histórico e no 288 do Histórico, que a doença é um polo energético enfraquecido. A doença é causada pelo próprio ser humano em função da poluição da natureza e da atmosfera. Essa doença pode ser causada por uma energia elétrica ou magnética. Quando é causada por uma energia elétrica, essa doença ela é curável e identificável pela medicina e tratável até chegar à sua cura. Quando a doença é de origem magnética, ela vai se manifestar conforme a intensidade desse campo energético. Ou seja, uma doença de origem magnética, ela pode demorar perfeitamente o seu processo de cura, né? Ou ser uma doença incurável, e também pode ser caracterizada por uma doença de fundo, de grandes cargas magnéticas oriundas ou de magia negra, ou de malefícios espirituais causados por esses habitantes do astral térreo, né? E essas doenças, geralmente que têm um fundo causado por essas grandes cargas magnéticas, são doenças onde muitas vezes a medicina não consegue encontrar o problema. Então vai lá no médico, procura, trata, tenta identificar, e dói aqui, dói ali, e ninguém consegue identificar. Então, essa é uma forma de manifestação de uma doença com um fundo energético muito profundo na energia magnética, né? De origem magnética muito forte. Então, existem as doenças curáveis, incuráveis, as doenças psíquicas, que também são de fundo energético, claro, de origem magnética, e essas doenças geralmente são doenças causadas no processo de imaginação do vivente, onde ele cria coisas, né? Muitas delas são doenças mentais. Existem essas doenças causadas pela magia negra, como eu já expliquei, e a doença causada também pelo próprio processo de deformação e degeneração do corpo, né? Que ligado a esse campo da natureza, que todos estão ligados e formados por ela, onde tudo existe muita poluição, naturalmente o vivente está mais suscetível às doenças. Então, muitas vezes pelas águas poluídas, os ares poluídos, que nós todos estamos expostos, começam a surgir as doenças no rim, no fígado, no sangue, né? Muitas delas tratáveis e outras não, porque o próprio ser humano poluiu a natureza para que esse processo de doença surgisse fruto desse próprio desequilíbrio, né? Porque a doença ela é um processo natural da natureza, porque nós estamos nesta natureza, né? Estamos compostos por essa natureza, somos formados por ela. Mas a intensidade disso, né? E a diversidade dessas doenças, inclusive surgindo doenças incuráveis, é justamente em função dessa atuação do ser humano junto à própria natureza, desequilibrando o meio ambiente com a poluição, e também em função de cargas energéticas altíssimas. Toda doença que tem seu fundo energético, uma origem energética, né, um ponto energético enfraquecido no seu corpo, ela pode ser tratada com mais facilidade ou dificuldade. E a cultura racional, através do desenvolvimento do raciocínio e da energia racional, pode sim curar o ser humano através da energia racional, porque a doença é um processo de lapidação também do ser humano,
de desenvolvimento. E no momento que esse ser humano se desenvolve e o seu aparelho está num processo de amadurecimento e ligado à energia racional, ele pode sim obter a sua cura. Então, para que você conheça um pouco mais desse assunto, eu convido você a não só ouvir esse vídeo, mas ler sim o primeiro da réplica, o 405 do histórico e o 288 do histórico, que são livros que falam bastante sobre este assunto e nos trazem bastante esclarecimento. Eu fico por aqui, uma boa semana a todos, obrigada pela atenção de vocês e por estarem nos ouvindo na Rádio Universo em Desencanto Oficial. Salve!